Olá, meus queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final. Mais uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Princípios de Regimento das Relações Exteriores Brasileiras. São verdadeiras regras empregadas pelo Brasil no direito internacional. Vou explicar para vocês cada um dos preceitos, bem como as suas características e a sua aplicação. Na sequência, no segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. É o instante do programa em que poderemos aprofundar o assunto. No terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. É isso aí, meus amigos. Vamos então ao tema do dia. Meus amigos, o tema de hoje é estupendo e deve ser considerado para os seus estudos para os principais concursos públicos do país. Os princípios de regimento nas relações exteriores brasileiras são muito relevantes. A atuação do Brasil no cenário internacional depende de tais preceitos que se encontram no artigo 4º da Constituição Federal Brasileira. O primeiro princípio que deveremos considerar é a independência nacional. Por meio desse preceito, o Brasil estabelece, diante das relações exteriores, a sua soberania. Em outras palavras, a sua qualidade, que caracteriza o poder político supremo, como afirmação de uma personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, no nosso território e também no direito internacional. A partir do instante em que o Brasil afirma a sua soberania para os demais estados, também deixa bastante claro que é possível a celebração de tratados internacionais no cenário das relações exteriores. Sabemos que o conceito de soberania deve ser considerado para a atuação do Brasil com relação aos demais estados e também às organizações internacionais intergovernamentais, tais como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a OMC, Organização Mundial do Comércio, dentre tantas outras. O segundo princípio, meus amigos, leva em consideração a prevalência dos direitos humanos. Na Constituição Federal, por meio da consignação desse preceito, o Brasil estabelece que considera as disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos e se compromete a empregar as 3 dimensões de direitos humanos no nosso território. É certo que essa aplicação observa a característica da Declaração Universal dos Direitos Humanos de ser uma recomendação. Assim, vamos verificar que diversos princípios inerentes aos direitos humanos são empregados no território brasileiro. Isso porque estamos diante de um regime ordinário de direitos fundamentais, previstos na legislação brasileira, tendo a obrigatoriedade do Brasil em empregar tais preceitos no nosso território.
O terceiro princípio, meus amigos, leva em consideração a autodeterminação dos povos. Lá no primeiro princípio, vocês verificaram que o Brasil afirmava a sua soberania em relação aos demais estados. Aqui, diferentemente, o Brasil reconhece a soberania dos demais estados nas relações do direito internacional. Desse modo, não haverá nenhuma intervenção brasileira nos assuntos internos dos demais estados. Afinal, esse respeito deve ser considerado tanto no plano interno quanto no direito internacional. Em seguida, a propósito, já trago para vocês o princípio seguinte, que é o da não intervenção. O Brasil se compromete efetivamente a não atuar nos assuntos internos dos demais estados. Assim, por exemplo, o Brasil não pode contribuir na formação de uma legislação de direito interno de um estado. É possível, é claro, a celebração de tratados internacionais e o outro estado poderá incorporar essas normas no seu direito interno. Mas o Brasil jamais poderá atuar legislando no território de outro estado. Na sequência, meus amigos, vamos verificar a igualdade entre estados. Esse preceito é bastante importante, porque no plano jurídico, todos os estados são iguais. Não existe um estado que seja mais importante do que outro. Não existe no direito internacional uma potestade suprema, uma autoridade superior a qual todos os estados deverão se reportar. Muito pelo contrário. Sabemos que no plano econômico existem inúmeras diferenças entre os estados. Existem estados que são economicamente superiores a outros. No entanto, no plano jurídico, essa diferença não existe. Todos são idênticos. Esse preceito também deve ser considerado como um princípio de horizontalidade, já que não existe nenhuma hierarquia entre os estados. Os dois princípios seguintes, meus amigos, devem ser analisados conjuntamente. Cuida-se da defesa da paz e também a solução pacífica de conflitos. Por meio desses dois princípios de regimento das relações exteriores brasileiras, o Brasil se compromete a resolver eventuais contendas por meio de tratados internacionais, ou ainda com a aplicação de mecanismos diplomáticos de solução de controvérsias. Desse modo, em lugar de o Brasil atingir uma situação de beligerância, buscará resolver eventuais contendas no cenário das relações exteriores por meio de uma negociação direta, ou ainda um sistema de consultas. Aceitará de bom grado a atuação de um terceiro estado nos bons ofícios, ou ainda fará parte de uma mediação, de uma conciliação ou qualquer outro meio pacífico de solução de controvérsias. Assim, a defesa da paz e a solução pacífica de conflitos se mostra como um preceito fundamental para repudiar qualquer situação de beligerância. Mesmo porque, meus amigos, a guerra no cenário internacional é vedada. Cuida-se de um ilícito nas relações exteriores. E o Brasil estabelece o seu compromisso de plano na Constituição Federal Brasileira. O próximo preceito deve ser examinado com bastante atenção. Cuida-se do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Por que eu pedi para vocês uma atenção muito especial no exame desse princípio? Quando falamos do repúdio ao terrorismo, encontramos um grave problema no cenário jurídico brasileiro. Não existe
uma norma que estabeleça a conduta que perfaz o terrorismo. É óbvio que a menção da palavra terrorismo encontra a sua presença na Lei de Segurança Nacional. No entanto, em nenhum momento ela estabelece o significado de terrorismo. Quais são as condutas que, uma vez praticadas, poderão perpetrar tal delito? Assim sendo, posso lhes dizer que inúmeras condutas no cenário jurídico brasileiro que podem configurar terrorismo são punidas como delitos autônomos. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo realize um atentado terrorista. Na ausência de previsão expressa sobre a conduta que perfaz o delito, poderá ele responder por lesões corporais graves, gravíssimas, leves, enfim, ou até por homicídio. Não vai se falar em uma responsabilidade por terrorismo no território brasileiro, mas o Brasil se compromete a repudiar qualquer conduta tendente ao terrorismo. Fica muito mais fácil a nossa compreensão no que é pertinente ao delito de racismo. Esse possui norma própria no ordenamento jurídico brasileiro. A questão é conhecermos o significado de racismo. Posso lhes dizer claramente que existe racismo quando há o impedimento no exercício de direitos inerentes a uma pessoa em razão de suas características de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Assim, se, por exemplo, houver o impedimento do exercício de uma função pública por uma pessoa em razão dessas características, presente está o racismo. Condutas dessa natureza são repudiadas expressamente pelo Brasil. É importante, no entanto, afastarmos outras condutas em que há discriminação, mas não está presente o racismo, como, por exemplo, ocorre na injúria por preconceito, que vocês podem encontrar no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. As condutas tendentes à injúria por preconceito não constituem racismo. No entanto, igualmente devem ser repudiadas pelo Brasil. Tanto isso é verdadeiro que existe o delito. Ali, na injúria por preconceito, vamos verificar a imputação de qualidade negativa a uma pessoa em razão dessas mesmas características de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Como vocês puderam ver, o repúdio ao terrorismo e ao racismo é um princípio que deve ser analisado à exaustão, já que a ausência de previsão acerca do terrorismo torna bastante difícil a aplicação do preceito constitucional, sendo que a pessoa que praticar tais condutas tendentes ao terrorismo vai responder por outros delitos no direito interno. No entanto, destaco, a pessoa terá aplicada a sanção em face da prática de sua conduta. O próximo princípio, meus amigos, que devemos analisar, diz respeito à cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Por meio desse princípio constitucional, o Brasil se compromete a auxiliar outros estados a alcançar a sua independência, ou ainda compromete-se a ajudar outros estados a alcançar uma estrutura política, econômica, social adequada e de acordo com os parâmetros internacionais. É claro que, ao colaborar com os demais estados, o Brasil deve atentar para não violar o princípio da não intervenção,
anteriormente citado nessa exposição. Afinal, o Brasil não poderá atuar nos assuntos internos dos estados. Caso contrário, ferirá a soberania deles. Mas a ajuda é sempre bem-vinda. Muitas vezes posso lhes dizer clara e especificamente que o Brasil não age em seu próprio nome. Poderá atuar em nome de uma organização internacional e intergovernamental. Por exemplo, imaginem uma hipótese em que o Brasil manda os nossos representantes para uma missão em outro estado em nome da Organização das Nações Unidas. Ainda que não esteja agindo em nome do próprio estado, está cumprindo com o preceito constitucional, cooperando com outros povos para o próprio desenvolvimento da humanidade. Por fim, meus amigos, vamos verificar o último princípio de regimento das relações exteriores brasileiras: a concessão de asilo político. Como todos nós sabemos, historicamente, o Brasil já teve uma grave ditadura. E assim, muitos brasileiros se dirigiram a outros territórios que concederam asilo político aos brasileiros. Agora, chegou um instante em que o Brasil deve efetivamente pagar essa dívida histórica. Agora, quaisquer pessoas que se encontrarem perseguidas no território de outro estado, em virtude de sua opinião ou ainda de sua posição política, poderá requerer asilo no território nacional. É relevante, no entanto, destacar que o Brasil, apesar do preceito constitucional, vai examinar delineadamente cada caso. Não se vê obrigado a conceder asilo político de plano. Observará a conveniência e oportunidade do Estado nos limites da lei. Isso significa dizer que não basta apenas o requerimento do estrangeiro para que o Brasil, de plano, conceda o asilo político. Haverá necessidade de análise do caso concreto e, não sendo obrigado a fazê-lo, poderá ocorrer o instituto da extradição. Isso porque a presença de crime político ou de opinião se mostra fundamental e o Brasil faz uma análise do caso concreto. A concessão vai se dar em face da verificação e o emprego da soberania brasileira. Meus amigos, vocês verificaram que os princípios de regimento das relações exteriores brasileiras são muito importantes. Analisamos adequadamente a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre Estados, a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e, por fim, a concessão de asilo político. É claro que nesses preceitos de regimento também temos normas que são inerentes aos direitos humanos. Dessa forma, os princípios não podem ser analisados isoladamente, mas sempre em conjunto, de forma a complementar o ordenamento jurídico brasileiro. Caso contrário, uma interpretação isolada poderia levar a uma aplicação inadequada. Desse modo, o Brasil poderia, diante de uma aplicação inadequada de seu preceito, inclusive violar tratados e convenções internacionais que versassem sobre determinados assuntos.
O Brasil, ao contrário, como todos nós sabemos, tem o dever de cumprir tratados internacionais que foram assinados e ratificados no nosso direito interno. Isso porque estamos diante de uma pacta sunt servanda, em que tratados livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos. Mas é claro que esses tratados internacionais devem estar em consonância com os preceitos aqui citados. Não obstante o Brasil não possa alegar normas de direito interno para o cumprimento de tratados internacionais, precisamos lembrar que as convenções nas relações exteriores, como regra, ocupam a mesma posição de lei ordinária no nosso ordenamento, excepcionalmente como norma supralegal ou emenda constitucional se cuidarem de direitos humanos. Tendo essas informações, meus amigos, precisamos prosseguir e vamos agora alcançar o próximo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Vocês vão ver que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Será uma enorme satisfação ter a sua companhia. Vamos agora ao Pergunte ao Professor. Estamos agora no nosso segundo bloco, com o Pergunte ao Professor. Você também poderá enviar a sua questão para provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação responder a sua pergunta. Vamos agora, meus amigos, à nossa primeira questão. Vamos ver. Professor, a atuação do Brasil no Haiti feriu o princípio da não intervenção? A atuação do Brasil no Haiti não violou o princípio da não intervenção. Vamos nos lembrar como foi o caso. O Haiti encontrava-se com enormes problemas para a reestruturação. Dificuldades também para impor a sua soberania. Então, requereu auxílio brasileiro. E o Brasil atuou não em seu próprio nome, mas em nome de uma organização internacional intergovernamental. A atuação do Brasil, meus amigos, levou em consideração a Organização das Nações Unidas. Desse modo, como a atuação brasileira foi proveniente de um pedido externo, e ainda o Brasil atuou não em seu próprio nome, mas em nome da Organização das Nações Unidas, não houve a violação do princípio da não intervenção. Muito pelo contrário, meus amigos. A atuação do Brasil no Haiti observou o princípio consignado na cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Sim, é isso mesmo. Aconteceu dessa forma porque o Brasil, na sua atuação, acabou ajudando o Haiti a se reestruturar política e socialmente. Afinal, aquele Estado se encontrava em condições gravosas, não só no cenário das relações exteriores, mas também no direito interno. Em virtude disso, a atuação brasileira foi bastante positiva. Afinal, todos nós sabemos que os representantes do Brasil foram muito bem recebidos naquele território. E com essa atuação, posso lhes dizer claramente que o Brasil agiu em consonância com os preceitos constitucionais. Ademais, devo lembrá-los que também existe um princípio muito importante que não foi mencionado, porque se reflete tanto no direito interno quanto no cenário das relações exteriores na atuação do Brasil, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que se encontra no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Podemos encontrar, então, a satisfação do Brasil a diversos princípios constitucionais.
dentre eles os já mencionados: não intervenção, cooperação entre os povos para o progresso na humanidade e também o princípio da dignidade da pessoa humana, que, na verdade, deve orientar todo o ordenamento jurídico brasileiro e as suas ações no direito internacional. Muito bem, meus amigos, vamos então agora para a nossa segunda questão. Professor, quais são as formas de solução pacífica de conflitos a que se refere o princípio constitucional? A Constituição Federal aduz acerca da solução pacífica de conflitos. Isso leva em consideração a atuação do Brasil no cenário das relações exteriores por meio de tratados e convenções internacionais. Esses tratados e convenções internacionais podem se orientar para uma negociação direta de eventuais contendas em que o Brasil esteja envolvido. Ou ainda, outro mecanismo diplomático de solução de controvérsias a ser considerado é o sistema de consultas, em que os estados que se encontram em uma contenda, previamente, em outras palavras, antes mesmo do seu acontecimento, estabelecem, por meio de tratados internacionais, encontros periódicos, justamente com a finalidade de trazer soluções para eventuais conflitos. Além dos mecanismos retromencionados, também o Brasil poderá se submeter aos bons ofícios. Devemos considerar os bons ofícios quando um terceiro Estado, que não está envolvido na contenda, se compromete a unir os confrontantes. No exemplo dado, o Brasil e outro Estado, para que eles próprios possam alcançar uma solução. O Brasil também, de acordo com o preceito constitucional, que não traz especificidades, mas a doutrina o faz, também poderá se submeter à mediação. Agora, um terceiro Estado não envolvido na contenda não apenas vai unir os confrontantes, mas vai sugerir uma solução para o confronto. É importante destacar que, apesar do preceito constitucional da solução pacífica de conflitos, o Brasil não está obrigado a se submeter à sugestão de outros estados. Afinal, deverá considerar a sua soberania. Também poderá o Brasil se submeter à conciliação, em que conciliadores, sempre em número ímpar e no mínimo 3, vão unir os contendores e sugerir uma solução para o confronto. Da mesma forma que verificamos na mediação, em face da soberania brasileira, o Brasil não se mostra obrigado a acatar a sugestão. Desse modo, meus amigos, verificamos que esse preceito constitucional é orientador da atuação do Brasil no direito internacional. É claro que nunca deve ser esquecido o preceito da soberania. Afinal, o Brasil tem o direito de atuar no cenário das relações exteriores de acordo com a sua manifestação do consentimento. Ou seja, a regra é que o Brasil só vá se submeter a uma norma se efetivamente manifestar o seu consentimento em relação a ela. Ou ainda, excepcionalmente, se estiver vinculada a uma regra por meio dos costumes internacionais. Vamos agora, meus amigos, à nossa terceira pergunta. Vamos ver. Professor, o repúdio ao terrorismo é um princípio constitucional inaplicável em razão da ausência da previsão penal sobre as condutas que configuram o crime? Essa pergunta é muito boa. Observem, quando falamos no repúdio ao terrorismo, precisamos lembrar da ausência de previsão penal
da conduta que perfaz o delito. Desse modo, lembrando um pouco dessa matéria também muito importante para o estudo nos concursos públicos, sabemos que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Desse modo, se não se encontra no ordenamento jurídico brasileiro uma previsão específica do crime de terrorismo, uma pessoa não responderá por tal conduta no cenário interno brasileiro. Mas observem que o terrorismo sempre se perfaz pela prática de atos que podem configurar outros crimes. Exemplificadamente, se um indivíduo joga uma bomba em uma determinada localidade, poderá ele responder por crime de dano, por lesões corporais, por homicídio e por outros delitos que caracterizem seus atos. Isso significa dizer, em apertada síntese, que o sujeito que realize a conduta que atinja bem jurídico protegido vai responder pelo seu ato. Só não responderá por ele a título de terrorismo, mas poderá responder por outros crimes. Assim, meus amigos, a conduta das pessoas que praticam atos que perfazem o terrorismo não ficam sem punição. Desse modo, o cumprimento do preceito constitucional se mostra presente. O seu prejuízo é real no que é pertinente ao cenário internacional, já que, independentemente da sanção aplicada, não se poderá dizer que o Brasil repreendeu uma conduta terrorista. Mas no direito interno, o indivíduo efetivamente deverá ter contra si aplicada uma sanção, em face do ato lesivo ao próprio patrimônio nacional. Verificamos que a motivação, não raro, é de natureza política. E não é essa motivação que tem caracterizada contra si uma sanção, mas a conduta que vem a ferir bem jurídico protegido. Muito bem, meus amigos. Vamos então agora à nossa quarta questão. Professor, o Brasil é obrigado a conceder asilo político para obedecer ao princípio constitucional? Primeiro, deveremos considerar o seguinte: a concessão de asilo político traz consigo a previsão constitucional do artigo 4º, inciso 10. E devemos diferenciar o asilo da condição de refúgio. É claro que, em ambas as hipóteses, verificamos que um indivíduo vem sendo perseguido por uma motivação política ou ainda por sua opinião. O asilo político é mais amplo que o refúgio, pois traz consigo a aplicação de inúmeros outros direitos. No entanto, ao conceder o refúgio, o Brasil também cumpre o preceito constitucional. De qualquer maneira, meus amigos, posso lhes dizer claramente que o Brasil não está obrigado a conceder refúgio, nem mesmo asilo político. Isso acontece porque o Brasil atua tanto no plano interno quanto no cenário internacional de acordo com sua soberania. Assim, para a concessão de asilo político, deverá levar em consideração critérios de conveniência e oportunidade do Estado nos limites da lei. Se, eventualmente, a concessão de asilo político for proveniente de uma relação ilegal, não terá nenhuma validade no direito interno brasileiro. E, é claro, a pessoa sob essas condições deverá ser extraditada.
No entanto, outra consideração deve ser observada. A extradição também é ato de soberania brasileiro. Apesar do pedido de outro Estado, o Brasil não se vê obrigado a extraditar. Como todos sabemos, a extradição é a entrega de refugiado, criminoso ou acusado, a pedido de outro Estado, para naquele território ser julgado ou lá cumprir pena. Ocorre que, como todos nós sabemos, o Brasil não extradita se o crime praticado for político ou de opinião. Nessa hipótese, poderá ser concedido o asilo político. Lembrando que é uma atuação do Brasil, tanto no plano interno quanto no cenário internacional. Meus amigos, vamos agora acompanhar a quinta e última pergunta. Professor, a igualdade entre os estados é relativa? Devemos observar com bastante atenção essa pergunta e analisá-la com profundidade. Isso acontece porque a questão foi a seguinte: a igualdade entre estados é relativa? Se respondida na forma em que se encontra, podemos dizer que não é relativa. Muito pelo contrário. Juridicamente, a igualdade entre estados é absoluta. Cada um deles pode realizar os mesmos atos no cenário das relações exteriores. No entanto, se observarmos por um prisma diferente e verificarmos o plano econômico, é óbvio que existem inúmeras diferenças entre os estados. Algumas personalidades jurídicas de direito internacional público possuem poder econômico muito maior que outras. E é claro que, nesse aspecto, as diferenças devem ser consideradas. O Brasil mesmo, no cenário das relações exteriores, para cooperar com outros povos para o progresso da humanidade, trata aqueles estados mais fracos economicamente de forma mais adequada, de maneira a equipará-los a outros no direito internacional. Assim, meus amigos, posso lhes dizer claramente que no plano jurídico não existe nenhuma diferença entre os estados. Todos eles são absolutamente iguais, sendo que a conduta que pode ser praticada por um também pode ser praticada por outro. Mas no plano econômico existem diferenças que devem ser consideradas. De qualquer maneira, aproveitando a pergunta, posso lhes dizer que existem diversas discussões envolvendo o tema. A doutrina internacionalista questiona se a posição dos Estados na Organização das Nações Unidas é de fato igualitária. Isso porque sabemos que lá na Organização das Nações Unidas existe o Conselho de Segurança, composto de 10 integrantes rotativos e 5 permanentes. Como esses 5 integrantes permanentes possuem direitos de voto e veto, que não estão presentes aos demais componentes, questiona-se se de fato eles são todos iguais no direito internacional. É claro que nessa hipótese posso lhes dizer que os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU detêm determinadas prerrogativas, o que significa dizer que eles possuem direitos em virtude da formação da própria organização internacional. Desse modo, não se mostram eles mais importantes do que os outros. Assim, meus amigos, podemos concluir que, em face da horizontalidade entre os Estados, todos eles são iguais e, juridicamente, não devem ser consideradas quaisquer diferenças.
Com isso, meus amigos, terminamos o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Agora precisamos prosseguir com a análise de questões de concursos públicos que foram extraídas e serão por mim examinadas com a profundidade e pertinência necessárias para a sua cognição. Esse aprofundamento do assunto foi bastante importante para ajudar no seu conhecimento acerca dos princípios de regimento das relações exteriores brasileiras. Vamos então, meus amigos, para o nosso terceiro bloco, o X da Questão. Agora, meus amigos, no terceiro e último bloco, vamos ao X da Questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para o seu entendimento. Vamos então à nossa primeira pergunta. Diplomata, Instituto Rio Branco, CESP, 2009. Entre os princípios que regem as relações internacionais do Estado brasileiro estão a prevalência dos direitos humanos e a solução pacífica dos conflitos. Artigo 4º da Constituição Federal. Com relação à tendência contemporânea de institucionalização jurídica internacional, assinale a opção correta. Letra A. Todos os Estados-membros da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos estão, ipso facto, sujeitos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica. B. A Corte Internacional de Justiça foi o primeiro tribunal internacional de caráter permanente estabelecido por tratado multilateral. C. Os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, instituídos ao final da Segunda Guerra Mundial, foram estabelecidos com base em resoluções do então recém-criado Conselho de Segurança das Nações Unidas. Letra D. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional restringe-se às situações ocorridas no território de um Estado-parte do Estatuto de Roma. Alternativa E. Como mecanismo para a solução de controvérsias marítimas, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay, estabeleceu o Tribunal Internacional do Direito do Mar. Meus amigos, vamos então analisar cada uma das alternativas isoladamente. Alternativa A. Todos os Estados-membros da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos estão, ipso facto, sujeitos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica. Meus amigos, devo mencionar para vocês que não existe essa submissão automática. É essencial que o Estado venha manifestar expressamente o seu consentimento de se submeter à Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso de violação a interesses fundamentais. Vamos então à alternativa B. A Corte Internacional de Justiça foi o primeiro tribunal internacional de caráter permanente estabelecido por tratado multilateral. Meus amigos, a alternativa B de Betina também está errada, pois o primeiro tribunal estabelecido por tratado multilateral foi a Corte de Justiça Centro-Americana, em 1907. Verifiquemos a alternativa C. Os tribunais de Nuremberg e de Tóquio, instituídos ao final da Segunda Guerra Mundial, foram estabelecidos com base em resoluções do então recém-criado Conselho de Segurança das Nações Unidas. Meus amigos, os tribunais de Nuremberg e de Tóquio foram provenientes de uma sugestão dos Estados Unidos da América aos demais estados vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial
para a punição dos crimes perpetrados naquela conflagração global. Desse modo, essa alternativa também se mostra errada. Vamos verificar a alternativa D, de Deolinda. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional restringe-se às situações ocorridas no território de um Estado-parte do Estatuto de Roma. Meus amigos, a demonstração consignada na alternativa D, de Deolinda, mostra a regra no Tribunal Penal Internacional. No entanto, existe uma exceção. Quando houver indicação de investigação pelo Conselho de Segurança da ONU, um indivíduo de Estado que não seja signatário do Estatuto de Roma poderá ser julgado. Isso significa dizer que o crime pode ter sido perpetrado fora do território de um Estado que já assinou e ratificou o Estatuto de Roma. Dessa forma, a alternativa D, de Deolinda, se mostra como errada. Vamos verificar agora a última alternativa, E, de Emerson. Como mecanismo para a solução de controvérsias marítimas, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay, estabeleceu o Tribunal Internacional do Direito do Mar. Meus amigos, a Convenção de Montego Bay de 1982 cumpriu a sua função criando um Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar. Portanto, a alternativa E, de Emerson, se mostra como certa resposta. Vamos agora à nossa segunda questão. Juiz Federal Substituto, Tribunal Regional Federal, 5ª Região, 2009. A Constituição Federal deu especial destaque ao direito internacional público, ao dispor a respeito dos princípios que devem nortear as relações internacionais brasileiras. Supondo que um país vizinho da América do Sul decretasse a prisão de um ex-presidente ditador, após o devido processo legal, e os Estados Unidos da América diplomaticamente condenassem essa decisão por simpatizarem com o ex-dirigente, o Brasil deveria: A. Agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, tendo em vista a importância desse país no mundo. B. Interferir na decisão daquele país vizinho, a fim de garantir a sua hegemonia política na América Latina. C. Agir da mesma forma que os Estados Unidos, visando ao princípio da concessão de asilo político. D. Condenar a prisão por ser ela contrária ao princípio da prevalência dos direitos humanos. E. Respeitar a decisão do país sul-americano, tendo em vista o princípio da independência nacional e da igualdade entre os Estados. Amigos, vamos examinar agora cada uma das alternativas isoladamente. Letra A. Agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, tendo em vista a importância desse país no mundo. Meus amigos, se o Brasil atuar dessa forma, atingirá a sua própria soberania. Desse modo, a alternativa A está errada. Vamos verificar a alternativa B. Interferir na decisão daquele país vizinho a fim de garantir a sua hegemonia política na América Latina. Se o Brasil assim agir, meus amigos, ferirá o seu próprio princípio da não intervenção, estabelecido no artigo 4º da Constituição Federal. Assim sendo, a alternativa B está errada. Vamos analisar a alternativa C. Agir da mesma forma que os Estados Unidos da América, visando ao princípio da concessão de asilo político. Como lhes disse na nossa exposição, a concessão de asilo político é um ato de soberania brasileiro, que independe da atuação de outro Estado no cenário internacional. Assim sendo, a alternativa C, de Cíntia, está errada e não deve ser assinalada.
Vamos verificar agora a alternativa D. Condenar à prisão por ser ela contrária ao princípio da prevalência dos direitos humanos. A prisão, meus amigos, configurada pela pena privativa de liberdade, não se estabelece como uma ofensa à prevalência dos direitos humanos. Mesmo porque, no Brasil, não se fala em uma supressão da liberdade, já que aqui é vedada a prisão perpétua, mas apenas uma restrição em face de violação à norma do ordenamento jurídico. Desse modo, a alternativa D está errada e não deve ser assinalada. Vamos, por fim, analisar a última alternativa, E, de Emerson. Respeitar a decisão do país sul-americano, tendo em vista o princípio da independência nacional e da igualdade entre os Estados. Meus amigos, os princípios retromencionados serão seguidos pela atuação do Brasil nessa direção. Portanto, posso lhes dizer que a alternativa E, de Emerson, se mostra como certa resposta. Com isso, meus amigos, vamos conceder encerramento a mais um programa Prova Final. Desejo-lhes muito sucesso. Um grande abraço. Contem sempre comigo.